Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre matrizes. O que acontece, né? Nós até então estávamos trabalhando com trigonometria, tá? Ele é um assunto bem amplo, né? E nós trabalhamos toda a trigonometria no triângulo, triângulo retângulo, triângulo qualquer, e aí nós fomos para a trigonometria na circunferência, onde nós trabalhamos de forma ampla, né? O que era o ciclo trigonométrico, arcos côngruos, o seno e o cosseno na circunferência, como que nós podíamos ampliar os nossos cálculos, algumas relações, algumas transformações. Agora nós vamos mudar o nosso foco, nós vamos sair da trigonometria, tá? E nós vamos trabalhar com matrizes. Tem como fazer uma mistura? Tem, inclusive o Enem e o PAV, eles gostam, às vezes, de pegar um assunto de matrizes e misturar a trigonometria, tá? Então, dizer que a gente não vai mais ver ela não é verdade, ela acaba voltando. Mas agora nós vamos focar em outro assunto, tá? Que é matrizes. E também nós vamos ter várias aulas, porque matrizes é um conteúdo extenso, certo? Então, nós vamos ter várias aulas com pequenos pedaços, né? Para não ficar nada muito sobrecarregado. Então, a nossa ideia, né? O que é a matriz? Tem aplicação de matrizes? Sim, tá, gente? A ideia da matriz é como se ela fosse uma tabela. Então, quando vocês veem tabelas em jornais, em notícias, em revistas, isso daí é a base de uma matriz. Quando se trabalha no Excel, ali é a ideia de uma matriz. Só que a matriz, ela foca apenas nos elementos. Por exemplo, no caso aqui, nos números. Ela não vai focar no janeiro, fevereiro, março, matemática, física e química. Então, ela, por exemplo, tiraria estas palavras e focaria somente nos números. Se nós vamos falar de futebol, onde nós temos número de vitórias, de empates e de derrotas, onde uma vitória é 3 pontos, um empate é 1 ponto, a derrota é 0 pontos, nós focaríamos só em matrizes com o 3, o 1 e o 0, que é a quantidade de pontos, e os números de vitórias, empates, derrotas de um time, certo? Mas é isso. E isso é muito utilizado como forma aqui de tabela, que a gente vai transformar em matrizes, e principalmente em empresas. Então, onde eles organizam todo o material deles na forma de matrizes, né, em computadores e tudo mais. Quando é uma coisa pequena, nós fazemos manual, mas quando são dados muito grandes, é colocado em matrizes. Então, as matrizes seria a forma simplificada da nossa tabela, tá? E é sim muito importante. Então, aqui num exemplo que eu trago para vocês, é uma tabela que fala da quantidade, né, de venda de livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um ano. Então, se vocês olharem aqui, ó, matemática vendeu 20 mil livros em janeiro, 32 mil em fevereiro, 45 mil em março. Física vendeu 15 mil em janeiro, 18 mil em fevereiro, 25 mil em março. E assim por diante. Uma tabela desse tipo aqui, em que os números estão dispostos em 3 linhas e 3 colunas, denomina-se matriz 3 por 3. E podemos representá-la destas maneiras aqui. Então, o que é tu pegar uma tabela e transformar numa matriz? É tu desconsiderar as palavras e pegar somente os números. Uma matriz tem que ser sempre com números? Não. Quase sempre a ideia é trabalhar com números. Mas vocês podem encontrar algumas com palavras, com letras, mas o nosso enfoque maior será matrizes com números, tá? Nós devemos representar a nossa matriz aqui, como vocês podem ver, a gente tira a tabela, tira, né, as linhas separando e bota só entre colchetes, entre parênteses. E o que quer dizer isso aqui, 3 linhas e 3 colunas? Eu vou falar agora mais adiante. Mas a linha é aquilo que fica deitado, tá? Algumas pessoas têm o hábito de misturar linha com coluna, decorem linha como linha do caderno. Então, a linha do caderno é na horizontal. Então, a linha da matriz é na horizontal. E as colunas são na vertical, em pé. Então, nesse caso aqui, vocês têm 3 linhas, porque tem 3 na horizontal, e tem 3 colunas, porque tem 3 na vertical. Nós denominamos essa matriz, dizemos que o tamanho dela é 3 por 3. Então, a gente bota o número de linhas, aí bota um X, como se fosse uma multiplicação, o número de colunas. E nós
lemos isso aqui por, então 3 por 3, tá? Então, essa seria a ideia, e tem exercícios pedindo isso, onde eu dou uma tabela e peço para representar na forma de matriz. Então, representar na forma de matriz é focar no quê? Nos números que estão na tabela. A definição formal, que não é algo tão bonito, mas a nossa definição. Matriz é qualquer conjunto, geralmente de números, como eu disse, não é obrigatório, mas é comum ser de números, cujos elementos estão dispostos em linhas e colunas. Denomina-se matriz M por N, ao invés de eu usar número, eu estou usando letras, tá? Uma tabela retangular formada por N vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Então, o que quer dizer isso? Que é uma tabela geralmente de números, onde o tamanho é dado dessa forma, M por N. O primeiro número é a quantidade de linhas, lembrem da linha do caderno, horizontal, e o segundo número é a quantidade de colunas, tá? Em pé, vertical. E a quantidade de elementos, se tu quiser saber quantos números tem ali, basta tu multiplicar os dois números. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 3 linhas e 3 colunas. 3 vezes 3 é 9. O que quer dizer? Que tem 9 números na minha matriz, tá? Então, é isso que está dizendo aqui. A representação. As matrizes, elas podem ser representadas dentro de parênteses, colchetes ou barras duplas. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. Ó, a matriz A está dentro de parênteses, ela tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz B está dentro de colchetes, ela tem 2 linhas e 2 colunas. E a matriz C está dentro de barra dupla, ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Cuidado com a questão do tamanho. Qual vocês vão usar, o que vocês acharem melhor, tá? Eu, particularmente, gosto do parênteses ou dos colchetes. Não tenho o hábito de usar a barra dupla, mas também pode usar, certo? Agora, o tamanho de uma matriz, que eu já falei, mas eu vou destacar porque é muito importante. E assim, ó, gente, é importante mesmo para os próximos passos, tá? Para as próximas aulas, vocês vão ter que saber isso. Então, o tamanho, ele é dado sempre por M por N, lembra? Um número, um xizinho, outro número, onde o primeiro número é a quantidade de linhas e o segundo número é a quantidade de colunas. Então, as linhas são enumeradas de cima para baixo. Então, aqui nós temos essa matriz que tem 3 linhas, ó, aqui, ó, então nós numeramos de cima para baixo, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e as colunas é da esquerda para a direita, então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, nesse caso aqui, seria uma matriz 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Ó, a gente representa a matriz dessa maneira. Como? As matrizes, elas são sempre representadas por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, então A, B, C, D, seguida do tamanho. Então, o tamanho é aquele M por N, tá? Onde o primeiro número é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Isso aqui nós chamamos de índice. O que fica lá em cima é expoente, o que fica embaixo é índice. Então, a minha matriz, ela recebe uma letra maiúscula para ser o nome dela, e o índice é o tamanho dela, que ele pode vir do lado da letra ou aqui no cantinho da matriz. Gente, novamente, o primeiro número é linha e o segundo número é a quantidade de colunas. Agora, alguns exemplos. Por exemplo, a matriz A, certo? Ela tem os elementos 4, 6, menos 1, 0. Ela é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Eu posso botar o tamanho aqui, ó, 2 por 2, ou eu posso botar A 2 por 2. A minha matriz B, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, o primeiro número é é a quantidade de linhas horizontal, 2, e o segundo número é as colunas, 3. E a minha matriz C, olha só, horizontal só tem uma, então ela tem uma linha e coluna, por mais que seja só um número, é, ó, uma coluna, 2, 3, 4 colunas. Então, a matriz C é uma matriz 1 por 4, uma linha e 4 colunas. O tamanho é importante para vocês. Eu vou pedir nos exercícios para identificar o tamanho. Quando vocês aprenderem matriz genérica, precisa saber o tamanho. Quando vocês aprenderem operação com matrizes, precisa saber o tamanho. Então, é muito importante, ok? Agora, um segundo exemplo. Considerando essa matriz aqui, identifique. Primeira coisa, o número de linhas. Também vai ter um exercício quase igual. Então, o número de linhas, 1, 2, 3. 3 linhas. Lembre que linha é do caderno horizontal.
Número de colunas, fique em pé. 1, 2, 3, 4, 5. 5. O que eu peço para vocês? Que vocês façam a coluna ó, alinhadinha, e aí deixem um espaço. Façam a segunda coluna alinhada, deixem um espaço. A terceira coluna alinhada, deixem um espaço. Porque senão vocês se atrapalham, tá, gente? Depois, na letra C, eu peço a matriz do tipo. Se eu pedir o tamanho ou o tipo da matriz, é o tamanho dela, tá? Então, lembrem que é um número x outro número. E o primeiro número, obrigatoriamente, tem que ser o número de linhas. Se tu botar 5 por 3, inverter, tá errado, tá? Então, 1, 2, 3 linhas. Então, é 3 por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 3 por 5. Então, vocês têm que lembrar que linha na horizontal, decorem linha do caderno, e que coluna é na vertical, em pé. E o tamanho é linha x coluna, tá? Os elementos da primeira linha. Se eu pedir os elementos da primeira linha, são todos, ó, o 2, o 3, o 5, menos 1 e o 0. Os elementos da quarta coluna, vai lá na quarta coluna, 1, 2, 3, 4, menos 1, 0 e menos 4. Então, quando eu peço os elementos de uma linha ou os elementos de uma coluna, são todos. Agora, olhem a letra F. O elemento, começa que está no singular, da primeira linha e segunda coluna. Então, quando eu peço o, é um só. E quando eu digo primeira linha e segunda coluna, eu quero que seja o elemento que satisfaz as duas exigências. Como que vocês podem fazer? Então, olhem a matriz. Primeira linha, faz um traço na primeira linha. Segunda coluna, faz um traço na segunda coluna. O encontro dos traços é o elemento que tu quer, tá? Isso daí, gente, não precisa fazer, vocês podem fazer mentalmente, ou vocês podem pegar o próprio enunciado e de lápis riscar. Então, lembre, quando eu pedir os, plural, elementos da primeira linha, são todos. Agora, quando eu disser o, é um só. E quando eu digo elemento da primeira linha e segunda coluna, quer dizer que tem que satisfazer os dois. Então, novamente, como é que a gente faz? Primeira linha, faço um traço na primeira linha. Segunda coluna, faz um traço na segunda. Aonde as linhas se cruzam é o elemento da primeira linha e segunda coluna. E na letra G eu peço o elemento da terceira linha e quarta coluna. Eu não botei aqui, mas seria a mesma coisa. Risca a terceira linha, risca a quarta coluna. Seria aqui, menos 4. Então, se vocês pegam a matriz e vão riscando de lápis e apagando, é tranquilo para enxergar. Então, isso aqui de riscar é um truque. Tem alunos que vão pegando a prática e fazem a olho. Mas, se tu não tem prática para não errar, é melhor tu fazer o passo a passo, certo? Então, a gente já viu o que é uma matriz? Que é uma tabela quase sempre de números, né? Que é formado por linhas e colunas. Nós vimos o tamanho de uma matriz, que vem sempre primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Nós vimos ali, né, como identificar os elementos de uma linha, de uma coluna. E agora nós vamos ver algumas matrizes especiais, matrizes que ganham nomes especiais. Tá? Isso daí no meio de um exercício pode cair, tu tem que tá ligado? Então, matriz coluna, uma coisa bem simples. Como o nome já diz, é uma matriz que possui apenas uma coluna. Então, no caso aqui, ó, uma coluna, uma coisa só em pé. Na hora de ver o tamanho, cuidado, lembrem que o tamanho é primeiro linha, na horizontal. 1, 2, 3. Tem 3 números na horizontal. E coluna é uma só, então 3 linhas e uma coluna. Se tiver uma coluna, matriz coluna. Logo, o que é a matriz linha? Aquela que possui apenas uma linha. No caso aqui, ó, uma linha e quantas colunas? 3 colunas. Então, é uma matriz 1 por 3. Muitas vezes, quando tem várias linhas e colunas, o aluno não erra, mas quando é essas de uma só, ele se atrapalha na 3 por 1 e 1 por 3, ele inverte. Então, lembre, primeiro vê horizontal, 3, depois vertical, 1. Uma coluna se chama matriz coluna, matriz linha, uma linha. Tá? A matriz quadrada é uma matriz muito importante que a gente vai usar muito, tá, mais adiante. Então, o que é, por que ela é, né, ela é importante? Então, vocês têm que saber, matriz quadrada é aquela que possui o mesmo número de linhas e colunas. Aqui, no caso, o número de linhas e colunas é diferente. Na matriz quadrada é o mesmo, ó, 2 linhas, 2 colunas, 3 linhas, 3 colunas. Quando os números são iguais, vocês podem simplesmente dizer matriz de ordem 2. Quando os números são diferentes, tu tem que dizer matriz de ordem 3 por 1. Mas quando é o mesmo número, tu pode dizer matriz de ordem 2, de ordem 3. Então, se aparece dizendo só um número, tu já lembra. Bom, se ele está falando que é só ordem 2, quer dizer que os números são iguais, 2 linhas e 2 colunas, tá? Então, coluna,
possui uma coluna, matriz linha, uma linha, matriz quadrada, mesmo número de linhas e colunas, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Continuamos. Matriz nula, gente. Matriz nula é barbada. Nula é o quê? Nulo, zero. Então, a matriz nula é aquela que só possui elemento zero. Ela pode ser de qualquer tamanho, mas os elementos são todos zeros. Costuma-se chamar ela de matriz O, tá? O, que relembro, que aparece o zero, mas não precisaria. Poderia ser qualquer outra letra, tá? Mas é habitual a gente ver O como matriz nula. Mas o que tu tem que saber? Que a matriz nula é aquela que é tudo zero. Matriz diagonal. Uma matriz diagonal, para começar, ela tem que ser quadrada. Lembra o que é quadrada? Número de linhas e de colunas é o mesmo. E a característica da matriz diagonal é que os elementos que não estão na diagonal principal têm que ser zero. Mas o que é diagonal principal? Diagonal principal é isso aqui. Todo mundo sabe, né? Horizontal deitado, vertical em pé, diagonal atravessado. Nós teríamos aqui uma diagonal, duas. A diagonal principal é a que começa do primeiro elemento até o último, então da esquerda para a direita. Então, aqui eu tracei para vocês as diagonais principal de cada matriz. O que é uma matriz? Então, a diagonal principal é a diagonal que atravessa a matriz quadrada, vai lá do primeiro elemento até o último, tá? O que é a matriz diagonal? É aquela que tu não foca nos elementos da diagonal. O que eu risquei não importa. O que importa é o resto. Todos os elementos têm que ser zero. Então, na matriz diagonal, os elementos que não estão na diagonal principal têm que ser zero. E quem está na diagonal? Tanto faz. No caso aqui foi 0, 0, 0, aqui foi 4, 2, 5, aqui foi 5, 2, 7, 4. Então, diagonal principal, tá? São os elementos aqui que estão, ó, do primeiro elemento até o último pela diagonal, certo? Se tu não olha para a diagonal principal, olha para o resto. Se todo o resto for zero, isto é uma matriz diagonal. E o que acontece aqui? Tanto faz, tanto que eu botei que alguns que podia ser zero ou não, tá? Então, lembre, é uma matriz quadrada, onde os elementos que não estão na diagonal principal são sempre zero, tá? Tem que saber o que é diagonal principal, tá, gente? Mais matrizes especiais. O que é a matriz identidade? A matriz identidade, ela é uma matriz diagonal, como a anterior, só que ela tem um elemento a mais, tá? Então, o que é uma matriz identidade? Ela é uma matriz quadrada, diagonal, ou seja, tem aqui os elementos da diagonal e o resto é zero, com o detalhe que os elementos da diagonal principal tem que ser 1. Então, a matriz identidade, tu vai olhar, a diagonal principal é 1, e o resto é tudo zero. Então, ela só tem número 1 e 0. Então, traça a tua diagonal principal. Se quem está na diagonal principal é 1 e o resto é 0, nós chamamos esta matriz de matriz identidade. Esta matriz, ela é muito importante, tá, gente? Nós vamos operar matrizes, nós vamos, depois, com o tempo, nos identificarmos que a matriz identidade é como se ela fosse o nosso número 1, tá? Então, pessoal, muita atenção. O que é uma matriz identidade? Ela tem que ser quadrada, ou seja, número de linha igual de coluna. A diagonal principal, os elementos só podem ser 1, e os outros elementos só podem ser 0. Essa matriz, sim, ela sempre recebe o nome de I de identidade. As outras é A, B, C, D, o que tu quiser. A matriz identidade é sempre I. Mas para diferenciar, porque como é que todas vão ser I, ela vem o número I seguida de um número. A letra I, perdão, seguida de um número. Então, a forma de identificar ela é o IN, onde o N é o tamanho da tua matriz. Como ela é uma matriz quadrada, tu não precisa botar os dois números, lembra que os números são iguais? Então, o que é a matriz I2? É a matriz identidade, com 2 linhas e 2 colunas. O que é a matriz I3? É a matriz identidade, com 3 linhas e 3 colunas. Então, se eu ver por aí a matriz I5, identidade, 5 linhas, 5 colunas. Ela é quadrada, ela tem elementos na diagonal principal igual a 1, e o restante é 0. Não é difícil, tu acaba decorando. Na dúvida, volta no material teórico e lê, tá? Então, até então, ó, matriz nula, matriz, vamos por ordem, matriz
coluna, matriz linha, matriz quadrada, matriz diagonal, matriz identidade, não tinha conta nenhuma. Tu simplesmente não fazia nada, tu tem que decorar. Coluna tem uma coluna, linha tem uma linha, quadrada, mesmo número de linhas e colunas. Matriz diagonal, os elementos da diagonal principal podem ser qualquer um, os outros obrigatoriamente zero. Matriz identidade, os elementos da diagonal principal são 1, o resto, 0. Agora nós vamos ver mais dois tipos de matrizes, que estas sim vocês vão ter que fazer uma conta. Matriz transposta. A matriz transposta é uma matriz que nós obtemos transformando ou transportando cada linha da matriz para a coluna. Como assim? Então, assim, ó, se nós temos uma matriz A, tudo bem? Nós vamos chamar a nossa matriz transposta de AT. Então, ela sempre vem acompanhada de um T, no expoente. Se tu não botar o T, tá errado. Se tu tem a matriz B, a transposta será BT. Se tu tem a matriz C, a transposta será CT. Então, a matriz transposta, ela é a mesma letra, elevado um Tzinho. E tu fazer a matriz transposta, nada mais é do que tu pegar cada linha e transformar em uma coluna. Então, por exemplo, a linha 1, 2, 3 vira a coluna 1, 2, 3. A linha 4, 5, 6 vira a coluna 4, 5, 6. Então, tu pega os elementos da tua primeira linha e transforma na tua primeira coluna. Tu pega os elementos da segunda linha e transforma na segunda coluna. Tem que ser nessa ordem. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então, além da linha virar coluna, tem que ser em ordem. A primeira continua sendo a primeira, a segunda continua sendo a segunda. Algumas pessoas dizem que tu transforma a coluna em linha, dá no mesmo. Então, ó, 1, 4, se era em pé, fica deitado. 1, 4. 2, 5 em pé, 2, 5 deitado. 3, 6 em pé, 3, 6 deitado. Eu tenho por hábito dizer que eu pego a minha linha e escrevo como coluna, tá? Mas pode ser a coluna vira linha. O que tu tem que lembrar, então? Que se tu pegou a primeira linha, ela tem que ser a primeira coluna, tá? E uma coisa, o tamanho inverte. Então, se ela era 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, vai inverter 3 por 2. Ok? Isso é a matriz transposta. Eu mexo que nós transportamos, transformamos as linhas em colunas. Aqui eu trouxe mais um exemplo, a matriz C, de uma linha e 3 colunas. Os elementos eram 1, 3, 0. Então, eu pego a minha linha, 1, 3, 0, e boto como a minha coluna em pé, 1, 3, 0. Então, se era tamanho 1 por 3, ficou o tamanho 3 por 1. Então, lembre, basta tu pegar a tua linha e escrever como a tua coluna. Primeira linha vira primeira coluna. Segunda linha vira segunda coluna. Uma única linha, uma única coluna. Então, é bem simples, tá, gente? Tu tem que lembrar que tem que botar o expoente T e que a tua linha vai se transformar em coluna. Então, o que tu escreveu na horizontal, tu vai escrever na vertical. E, por fim, o nosso último tipo de matriz é a nossa matriz oposta. Gente, é bem simples, mas o pessoal inverte oposta e transposta. Então, transposta, nós transportamos a linha para a coluna. Oposta se refere ao número oposto. O que é o oposto quando a gente é criança e a gente estuda? É o número de sinal contrário. Então, fazer a matriz oposta nada mais é do que tu escrever os números opostos, mudar o sinal. Então, se tu tem a matriz A, tu vai indicar a oposta como menos A, já vem de sinal negativo. Se tu tem a matriz B, menos B. E tu simplesmente muda o sinal de tudo, porque tu vai escrever os números opostos. O 1 e o 3 eram positivos, eles ficaram negativos. O 2 e o 4 eram negativos, eles ficaram positivos. Então, é só mudar o sinal. A mesma coisa que a matriz M. A matriz M, a oposta é menos M. Novamente, se tu não botar o menos, a tua escrita está errada. 1, 3, 5 negativos, ficou 1, 3, 5 positivo. Posso botar o sinal de mais? Pode, mas não precisa. Lembra que o mais não é obrigatório. 0, gente, não tem sinal. Então, nem positivo nem negativo, 0 é ausência de sinal. E aqui os 5 e 4 eram positivos, ficaram negativos, certo?
E isso, gente, é a matéria dessas 15 dias. Só isso, tá? Só isso. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns exercícios. Aí, claro, os exercícios a gente tenta criar um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, dar uma dificultada, mas nem isso, mesmo que eu quisesse, não tenho que dificultar, porque essa primeira parte é bem simples. Então, o primeiro exercício, ele dá uma tabela que contém as notas de um aluno nas disciplinas de matemática, português, história e geografia, no primeiro, segundo, terceiro trimestre, ao longo do ano. Ele pede para vocês construírem a matriz nota. Então, o que é construir matriz? Eu não fiz para vocês, mas construir matriz é focar só nos números, lembra? É esquecer as palavras, as disciplinas e os trimestres e colocar só os números. Então, vocês vão escrever apenas os números. E lembrando que a matriz ela é dentro de parênteses, colchetes ou barras duplas, certo? Então, é só isso. A letra B poderia, então, atrapalhar vocês, caso vocês não lembrem da matéria do ano passado, que é a média aritmética. O que é uma média aritmética, gente? É a média das notas. Então, fazer a média aritmética é tu somar todas as notas de matemática e dividir por 3. Por que por 3? Porque tu tem 3 notas. Somar as notas de português e dividir por 3, porque tu tem 3 notas de português. Se fosse 4 notas, tu ia somar as 4 notas e dividir por 4. Se fosse 12 notas, tu somaria as 12 notas e dividiria por 12. Então, média aritmética é tu somar os números e dividir pela quantidade deles. Então, eu fiz aqui só a matemática. Então, qual é a média aritmética de matemática? A gente representa como M, ou MA, tá? Média aritmética. Eu somei as 3, 7,5, 6,5 e 10, e como são notas, eu divido por 3. Ao somar isso aqui dá 24, divididos por 3, 8. Lembrem que se não tiver calculadora, como é que eu somo o número com vírgula? Vocês botam vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, gente, entre aspas, o que tem de difícil nisso daí seria a letra B, para quem não lembra o que é média aritmética. Exercício 2, determine a ordem, o tamanho da matriz. Então, se eu pedir o tipo, a ordem ou o tamanho, é a mesma coisa. Então, a matriz aqui, ó, 1 menos 2 raiz de 3. Lembrem que a ordem de uma matriz é tu botar um número, x, outro número, onde o primeiro número é a quantidade de linhas. Quantas linhas tem aqui? Linha deitado, então tem uma linha e tem 3 colunas. Ó, uma linha e 3 colunas, ó, uma linha. Logo, vai ser 1 por 3. Tá? Eu só fiz o risquinho aqui da linha para a gente começar. Então, uma linha em pé, 3 colunas. Uma linha, 3 colunas, 1 por 3. Na letra B, nós temos quantas linhas? Lembrem que linha é deitado. 1, 2, 3. 3 linhas e quantas colunas? Uma. Então, 3 linhas e uma coluna, ou seja, a matriz 3 por 1. Tá? Então, sempre eu acho interessante quando tu vai dizer a ordem da matriz, tu escrever a matriz com o tamanho do lado. Vocês poderiam ter feito direto aqui, ó, na questão. Eu quis botar do lado para destacar para vocês. Então, aqui tu poderia ter colocado 1 por 3, 3 por 1. A letra C, D, E eu vou deixar para vocês. Mas lembrem, primeiro é o número de linhas, que é a horizontal, depois é o número de colunas, que é na vertical. Certo? Exercício 3. Identifique na matriz abaixo o que se pede. Isso, o exercício 3, ele é o nosso segundo exemplo. Então, se vocês olharem, esse aqui é o primeiro exemplo que eu passei para vocês, esse é o segundo exemplo. Então, primeiro, o número de linhas. Linha deitado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 linhas. Letra B, número de colunas. Colunas é em pé, 1, 2, 3. 3 colunas. Letra C, elemento da primeira linha e segunda coluna. Lembra que quando eu digo elemento é um só, e quando eu falo primeira linha e segunda coluna tem que satisfazer os dois? Então, tu primeiro risca a primeira linha, depois tu risca a segunda coluna. O encontro das linhas é o meu número. O que seria esse A12? Eu vou dar um enfoque maior na próxima aula. Mas se a tua matriz, ela se chama A maiúsculo, os teus elementos se chamam A minúsculo. E como a matriz ela tem um tamanho, cada elemento ele tem um índice aqui, que seria a posição dele. Então, quando eu digo primeira linha e segunda coluna, eu boto o número 1 de linha e 2 de coluna, sempre na mesma ordem, linha, coluna.
tá? Mas isso eu vou explicar na próxima aula, fiquem tranquilos. Então, quando eu digo A12, A minúsculo é um desses caras aqui, elemento. E quando eu digo 1, 2, 1 quer dizer primeira linha, e o 2 quer dizer segunda coluna. Algumas pessoas dizem A12, né? A11, A21. O ideal é dizer A12, tá? Que é o elemento da linha 1, coluna 2, tá? Então, lembrem que se tu tem uma letra minúscula seguida de 2 números no índice pequenininhos, o primeiro número indica a linha da onde ele está e o segundo a coluna. Então, primeira linha, ó, risca a linha. Segunda coluna, risca a coluna. O elemento que está na primeira linha e segunda coluna é o 3. Então, o elemento A12 ou A12 é o elemento 3. Lembrem, esse número é a linha que ele está, esse é a coluna. Aqui o elemento da terceira linha e segunda coluna eu deixarei para vocês. A32, terceira linha, segunda coluna. Não se preocupem com essa nomenclatura, vai ser da próxima aula explicado com mais calma. Lembrem apenas que terceira linha e segunda coluna, tu risca a linha, coluna, o que se encontra é o desejado. Exercício 4. Dê a matriz transposta das matrizes a seguir. Vocês lembram o que é a matriz transposta? É aquela que eu transformo a linha em coluna. Então, vocês vão pegar a linha e vão escrever como coluna. Então, se a minha matriz é a matriz a transposta é AT. Não botou o T, está errado. E olha só, a linha 1, 2, eu escrevi como a coluna 1, 2. A linha 8, 0, eu escrevi como a coluna com os elementos 8, 0. Então, primeira linha virou primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Então, basta tu pegar os elementos da tua horizontal e escrever na vertical. Os elementos da tua segunda horizontal, escreve como a tua segunda vertical. O B eu vou deixar para vocês. Matriz transposta da C. Vai ser a CT de transposta da C. Eu vou pegar a primeira linha, ADGJ, e vou escrever como coluna, ADGJ. Tu vai pegar a tua segunda linha, BEHK, e vai escrever como BEHK. Tu vai pegar a tua terceira linha, CFL, e vai escrever como a tua coluna CFL. Eu, Gabriela, tenho o hábito de pegar a linha e transformar em coluna. Poderia ser o contrário, pegar a coluna e transformar em linha? Poderia, dá no mesmo, tá? Só escolham um padrão e sigam sempre ele. Então, o que é a transposta? É aquela representada a mesma letra, só que com um T, onde tu pega a tua linha e transforma em coluna. O exercício 5 pede a matriz oposta. Pessoal, o que é a oposta mesmo? Né? Então, a oposta de A vai ser menos A e os elementos serão os números opostos, ou seja, mudo o sinal. Então, se é 1, 2 positivo, ficará 1, 2 negativo. Se o 8 é positivo, fica 8 negativo. 0 não tem sinal, não mexe. A letra B eu deixo para vocês. Matriz oposta de C, represento como menos C. 2 negativo fica positivo, 10 positivo vira negativo, 3 positivo fica negativo e 12 negativo fica positivo. Ou seja, matriz oposta, basta mudar o sinal. E lembre, a mesma letra, porém com um menos na frente. Então, se eu falar a palavra, o termo matriz oposta, é a mesma coisa que eu simplesmente colocar menos A. Então, se eu disser, seja matriz A, determine menos A. É a mesma coisa que oposta. Então, eu posso usar o termo matriz oposta ou eu posso simplesmente usar menos A. E, por fim, o nosso último exercício. Quais são os elementos da diagonal principal da matriz A? Então, primeira coisa, vocês lembram o que é diagonal principal? Diagonal principal é os elementos que ficam na diagonal, onde começa do primeiro número até o último, da esquerda para a direita. Então, quem são os elementos da diagonal principal? O 1, o 0 e o menos 7. Só isso. E depois eu pergunto os elementos da diagonal principal da AT. O que é AT? Matriz transposta. Então, para tu achar os elementos, né, da matriz transposta, o que tu faz? Tu vai construir a tua matriz transposta e depois identificar os elementos. Algumas pessoas conseguem identificar sem construir. Se tu não consegue, constrói a tua matriz transposta e depois identifica. Certo? E era isso.
Somente isso, tá? Então, se dediquem bastante, esse primeiro material é bem simples, mas o conteúdo de matrizes, como todos os conteúdos, vai evoluir, tá? Então, se tu não pega o início, tu te atrapalha. O mais importante aqui é vocês saberem ver o tamanho das matrizes e identificar os elementos, saber o que é linha, o que é coluna, quantidade de linhas e de colunas. Isso é o principal, que é o que vocês mais vão usar nas próximas aulas. Conseguindo isso, vocês vão conseguir ir bem na próxima aula. Tudo bem, pessoal?